You will know synchronicity, a sleep trance, a dream trance, a shared romance, synchronicity. They're connecting crystal, mutually invisible, something inexpressible, yes, it's a if we share this nightmare, we can dream spiritual smoothie. If you like, as you think, the missing link, synchronicity. They're connecting flexible, equally invincible, something inexpressible, yes, insusceptible, Bom, turma, homenagem, última banda. Afinal de contas, estamos na última aula. Tá ligado? É? Última banda, The Police. Banda muito sucesso, né? Na década de 80. Né? Finalzinho, década de 70, década de 80, The Police. Aí, os grandes nomes da banda, né? O Sting, que depois fez carreira solo, o Andy Summers. Então, uma super banda, lógico, ingleses, né? Não podia ser diferente, né? Então a nossa homenagem final, a nossa última banda, é o The Police. Né? Tem discos antológicos. Esse Synchronicity é fora de série. É super legal. Vale a pena escutar do começo ao fim. Também não é um rock clássico, tipo de Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Rolling Stones. É um rock mais pop, né? Estilo The Smiths, né? O The Smiths mais recente. O The Police, década de 80, né? Mas o The Police fez muito sucesso, né? E fez muita coisa boa, música do mais alto nível, música de qualidade, vale a pena a gente escutar. Então, a nossa homenagem final ao The Police. Faltaram algumas bandas, então deixa eu colocar aqui, porque no comentário eu coloco os vídeos no YouTube e tem um monte de gente que posta comentários. Nada da aula, e tudo das bandas. Ninguém me pergunta por que fez esse cálculo, por que assim, por que assado. Mas olha, aquela banda. Teve gente que pediu para homenagear o Nirvana, teve gente que pediu para homenagear Red Hot Chili Peppers, teve gente que pediu para homenagear The Rage Against the Machine, algumas outras bandas. Eu disse, olha, eu vou dar preferência para homenagear as bandas de rock mais clássicas, né? Então, 60, 70 e 80. Eu não consegui homenagear todas, né? Algumas décadas de 80, como The Police e The Smiths, mas quem sabe na outra disciplina a gente gravar, a gente faz uma homenagem a outro estilo, outras bandas de rock. Então, nossa homenagem ao The Police. Right? Bom, desculpa, pergunta... Misturado, tudo junto. Tá? Misturado, tudo junto. Tá? Mas, essencialmente, a ideia é que vocês tenham um bom conceito. O bom conceito da disciplina. Não são contas extraordinárias, não é nada sofisticado, mas tem que ter um bom conceito. Tá? Não, frente e verso, escrito à mão. Né? Faz a tua colinha e traz. Então a prova é uma folha A4, vocês tragam tudo que vocês quiserem à mão, né? Fórmula, tudo que quiser, coloca lá e traz para a prova. Então ninguém precisa ficar decorando altas coisas. Coloca lá na sua colinha padrão e traz. Tá? Beleza, turma? Joia? Turma, o que eu vou fazer agora? O que a gente precisa fazer? Deixa eu abrir aqui Deixa eu zerar a tela. Eita, não está aqui. Deixa eu pegar um arquivo aqui. Para poder deixar branco. O que nós vamos fazer? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a concepção um pouco mais detalhada desse sistema. A gente fez o balanço de massa. E agora a gente tem que entender
como é que eu dimensiono esse sistema, como é que eu dimensiono essas partes constitutivas. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esse mesmo exemplo. Só que, logicamente, nós vamos utilizar os valores resultantes do balanço de massa final, já fechado. Então, a nossa ideia, lembra que na semana passada a gente dimensionou o nosso sistema de equalização de água de lavagem, nós dimensionamos o retorno da água de lavagem para os filtros. Agora, a nossa ideia é dimensionar isso aqui. Tem uma ordem de grandeza disso aqui. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui e aí nós vamos começar a entender essas partes constitutivas. Aí nós vamos fazer pequenos desenhos já específicos sobre cada unidade. Vamos entender. Então, fizemos o nosso balancinho de massa, fechamos os nossos números, temos os nossos números finais, e agora como é que eu dimensiono isso? E aí, à luz de como que essas unidades funcionam, a gente bola a concepção disso. Então, deixa eu apagar todos esses cálculos, e aí fazemos outros. Bom, o que acontece? Deixa eu... Vamos lá. Deixa eu pegar a minha folhinha. Assim eu não esqueço. Tá bom. O que acontece? O decantador. Qual é a essência do decantador? Vamos analisar lá. Lodo dos decantadores. Qual que é a essência? Eu tenho meu decantador aqui. E ele vai produzir uma certa quantidade de lodo. E ele vai enviar para o sistema de adensamento e desidratação. Acontece que o decantador, ele não gera as descargas de lodo a partir dos decantadores, elas não são contínuas ao longo do tempo. Elas não são contínuas. Lembra que eu comentei com vocês que quando o lodo for descarregado, ele tem que seguir para um tanque de equalização de lodo. Um tanque de equalização. Esse tanque de equalização, qual que é a ideia dele? Ele vai receber vazões variáveis. E ele vai me permitir regularizar as vazões que vão ser encaminhadas para o sistema de adensamento. Ou seja, qual que é a finalidade do meu tanque de equalização de lodo? É efetuar a captura de sólidos? É adensar? Não. A finalidade dele, essencialmente, é regularizar vazões. Por quê? Se você fechar o balanço de massa, na hora que você pegar e fazer o balanço de massa, fizer e fechar, os valores que vão sair do decantador vão ser que grandezas? Nós vamos sair com 2.127,9 metro cúbico por dia. E nós vamos sair com uma carga de sólidos de 10.639,5 quilos por dia. Esses valores, o que vai entrar no tanque de equalização, necessariamente é o mesmo que vai sair do tanque de equalização, em metro cúbico por dia. Mas acontece que o lodo dos decantadores, normalmente, dependendo da tecnologia de remoção de lodo, ele é descarregado em picos. Tem uma descarga, uma outra descarga no outro decantador, uma outra descarga no outro decantador, uma outra descarga. Ou seja, imagine que esse gráfico em amarelo seja a vazão de lodo proveniente dos decantadores. Essa vazão ela é em picos. Ela tem picos de vazão. Você pode colocar aqui o tempo e vazão. Então, o lodo é retirado dos decantadores por meio de abertura de válvulas que muitas vezes são programadas ao longo do tempo.
A válvula abre, por exemplo, a cada meia hora durante o intervalo de 1, 2 minutos, a cada 15 minutos, normalmente em intervalos curtos, para não permitir que o lodo adense no decantador, senão eu não consigo dar a descarga. Mas a descarga, ela é impulso. Como a descarga é impulso, o meu decantador, desculpa, como essas descargas são impulso, eu não posso alimentar essas descargas de impulso, eu não posso alimentar o adensamento com vazões muito variáveis. Eu tenho que enviar, portanto, aproximadamente 2.127 metros cúbicos por dia. Se você somar tudo, se você fizer a integral desse treco, vai dar 2.127 metros cúbicos por dia. Vai ter um volume de 2.127 metros cúbicos que vai para o tanque de equalização. Mas eu quero que esta vazão ela seja regularizada ao longo do tempo. De tal modo que, agora aqui essa vazão de lodo regularizada. Eu quero que esta vazão agora seja distribuída mais ou menos constante ao longo do tempo. E essa vazão é a vazão que vai ser encaminhada, agora essa vazão regularizada, esta vazão é que vai para o sistema de adensamento. Por adensamento trabalhar bem, essa vazão tem que ser mais ou menos constante ao longo do tempo. Por isso que eu preciso desse tanque de equalização. E esse é um dos grandes erros quando a gente, muitas vezes, projeta sistemas de tratamento da fase sólida. Esses tanques de equalização são mal projetados, muitas vezes inexistentes, volume muitas vezes pequeno. E aí o que acontece? O meu adensamento sofre. Para o adensamento trabalhar de forma satisfatória, essas vazões precisam ser mais ou menos constantes ao longo do tempo. Por quê? Lembra que o adensamento precisa de polímero. O controle da dosagem do polímero exige que essas vazões sejam relativamente constantes ao longo do tempo. Percebeu? Então, no nosso sistema de tratamento da fase sólida, eu vou precisar de um tanque de equalização. Mas qual que é o volume do tanque de equalização? Qual que é o conceito que a gente adota para dimensionar esse tanque de equalização? Então vamos lá. Volume do tanque de equalização de lodo. Eu vou colocar aqui lodo bruto, porque o lodo bruto nós estamos associando ao lodo descarregado pelo decantador. O conceito ideal é a gente adotar um volume do tanque de equalização que seja relativamente próximo deste volume diário gerado de lodo. É um conceito que a gente chama de one day tank. É um conceito em inglês. Tanque de um dia. Significa o seguinte: se eu parar o meu adensamento por algum motivo, parei por algum motivo, manutenção de equipamentos, pane completa, eu vou continuar possibilitando, descarregando o lodo dos decantadores, e quem vai receber esse lodo é o tanque de equalização. Então, nesse conceito, esse volume do tanque de equalização, eu posso, por exemplo, adotar um tanque com volume de 2.000 metros cúbicos. Por que 2.000? Está próximo aqui, eu tenho 2.127. Um tanque com 2.000 metros cúbicos me consegue regularizar essas vazões. Durante um dia, se eu parar isso aqui, eu vou continuar recebendo lodo dos decantadores. Se eu parar o adensamento por algum motivo, deu uma pane completa no sistema, puxa vida, parei o adensamento, mas peraí, eu gero lodo o dia inteiro, eu tenho que tirar lodo dos decantadores. Para tirar lodo dos decantadores, eu tenho que mandar para algum lugar. Quem vai receber? O tanque de equalização. Tá joia? Então, eu preciso ter, entre o decantador e o adensamento, eu tenho que ter um tanque de equalização de lodo bruto. E aí, se a gente admitir esse conceito de one day tank, ele tem que ter uma capacidade de aproximadamente 2.000 metros cúbicos. Tá joia? Adensamento. Tá, mas eu agora tenho que mandar o meu lodo para o adensamento. Como é que eu posso adensar lodo?
Então, deixa eu colocar aqui, adensamento. A gente tem, na verdade, adensamento de lodos. A gente tem, na verdade, duas tecnologias clássicas para adensamento de lodo. O primeiro deles é o adensamento que eu mostrei para vocês num vídeo, é o adensamento por gravidade. Adensamento por gravidade. Aí eu vou utilizar a ação da gravidade para possibilitar a separação dos sólidos e gerar o filtrado. É o adensador que a gente viu trabalhando. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, 3D, mais ou menos como o adensador funciona. Esse é o adensamento por gravidade. A segunda alternativa é o adensamento mecanizado. É o adensamento por meio de equipamentos mecanizados, que é aquela segunda alternativa que eu mostrei para vocês. É uma mesa adensadora, tem uma tela, o lodo escoa, a água drena e o lodo adensa. Eu tenho duas alternativas, ou adensamento por gravidade ou adensamento mecanizado. O adensamento mecanizado, como é que eu dimensiono? É um equipamento. E por ser um equipamento, aí o dimensionamento é feito com base nas capacidades hidráulicas de cada equipamento. Cada fabricante tem os seus equipamentos, tem a sua tecnologia, e eles têm equipamentos com diferentes capacidades hidráulicas. Então o dimensionamento eu faço conforme a existência de equipamentos no mercado. E aí a gente precisa ter, logicamente, conhecimento de bons fornecedores, bons fabricantes de equipamentos, fabricantes idôneos, de boa reputação, e aí a gente entra em contato, pergunta a linha de equipamentos, as capacidades hidráulicas. Normalmente o bom fabricante nos auxilia a fazer esse dimensionamento, diz, olha, economicamente compensa colocar um equipamento, dois equipamentos, três equipamentos, aqui o custo fica menor, fica melhor. Eu vou comentar alguns exemplos disso, nós vamos fazer algumas contas. Deixa eu mostrar para vocês como é que esses equipamentos funcionam. Vamos falar do adensamento por gravidade. Adensamento por gravidade. Vamos ver aqui. Vamos ver se dá certo aqui. Ó, tem jogo, hein? Croácia e Albânia. Ao vivo. Eu separei uns videozinhos. Eu acho que dá para mostrar no YouTube. É legalzinho porque, como ele tá 3D, é legalzinho para ver mais ou menos para ver o princípio de funcionamento, né? Em linhas gerais. Então eu vou mostrar para vocês o jeitão, mais ou menos como funciona em 3D, um adensamento por gravidade. Muitas vezes é difícil. Na verdade, assim, os adensadores por gravidade, normalmente eles são circulares. E aí a alimentação de lodo, ela é central. Opa! Ela é central. Aí, na verdade, está mostrando o processo construtivo, é um adensador metálico, mas feito em concreto armado. É uma estrutura em concreto armado. Ele tem um raspador de lodo. E eu tenho que alimentar o lodo centralmente. Ele é alimentado no meio. E aí o raspador de lodo, ele vai girando e vai encaminhando o lodo adensado para um poço de lodo e aí eu retiro. Tenho que condicionar com polímero. O adensamento, eu preciso de polímero. Então o que vai acontecer? Toda vez que eu vou mostrar, ele para. E aí a extração do lodo. O lodo sai no fundo do adensador. Sai por meio de bombas. Ele é descarregado por meio de bombas. Então, o lodo entra no meio, a alimentação ela é central,
eu tenho, né, essa cortina distribuidora, o lodo é distribuído no centro do adensador, o lodo adensa, o filtrado sai coletado na face externa do adensador e o lodo ele é adensado no fundo. Então, via de regra, os adensadores são circulares, alimentação central, o lodo adensa e eu coleto o filtrado. Joia? Como é que eu dimensiono adensadores por gravidade? O parâmetro de projeto de adensadores por gravidade é carga de sólidos. Isso varia conforme o tipo de lodo, a natureza das partículas. E normalmente a carga de sólidos é alguma coisa expressa quilo por metro quadrado por dia. O parâmetro de projeto de adensadores gravimétricos é carga de sólidos. Ou seja, eu tenho que limitar uma carga de sólidos afluente à unidade. E aí eu tenho o raspador de lodo, ele vai raspando lodo e vai encaminhando para um poço de lodo aonde eu consigo retirar as minhas unidades. Consigo retirar o lodo adensado. Tá joia? Vamos ver uma unidade vazia? Aí o lodo retirado, né, para o bombeamento. Aí eu tenho diferentes tecnologias, você pode até avaliar o teor de sólidos, medir o teor de sólidos. Só que para esta unidade trabalhar, para densadores por gravidade, para eles trabalharem bem, eu preciso que a vazão afluente aos adensadores seja mais ou menos constante ao longo do tempo. Quando eu digo mais ou menos, é porque não é 100% constante. Ela tem que ser constante ao longo do tempo. Ela tem que ser constante. Joia? Isso é um adensador por gravidade. Joia? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aquele vídeo. Só que agora agora estou mostrando o adensador vazio. Lembra que naquele filme eu mostrei tinham dois adensadores, um trabalhando e o outro estava parado. Esse é o adensador vazio, tá vendo? Isso aqui é um raspador de lodo. E aqui é o poço onde o lodo adensado vai ser retirado para o bombeamento. Isso é um adensador de lodo. Ele é construído em concreto armado, ele é mais simples do que o apresentado no vídeo lá. No vídeo é todo sofisticado. E aqui é a coleta do meu filtrado. Ou seja, isso na verdade é um adensador. Olha aqui. Meu raspador de lodo, a sucção do lodo adensado. E aqui, lógico, eu preciso de uma área para possibilitar que esse lodo adense. Lembrando, esse lodo vai entrar com quanto? 0,5%, 0,8%. E ele vai ser adensado de 2 a 3% de teor de sólidos. Então, para essa unidade funcionar direitinho, preciso necessariamente dosar polímero, vazão precisa ser mais ou menos constante ao longo do tempo, e eu preciso de uma área tal que me permita que esse lodo adensa. Por isso que o parâmetro de projeto de adensadores por gravidade é carga de sólidos. Joia? Dúvidas? Vamos fazer um dimensionamento do nosso adensador? Esse é o adensador parado. Olha as bombas ali, ó. Essas bombas são as bombas de lodo. Tranquilo? Vê se tem mais alguma coisa que eu posso mostrar. Ah, é. Agora o adensador, o outro, trabalhando.
Esse é o outro adensador trabalhando. Olha aqui o filtrado, sobrenadante. Não é filtrado, sobrenadante. E olha o manto de lodo. Tem uma... Olha aqui, ó. Vocês estão percebendo a alimentação é aqui no meio, tá vendo a movimentação do manto de lodo? Eu estou alimentando com lodo e ele está adensando. A alimentação ela é central. E o filtrado, mais uma vez. Tranquilo, né? E olha o manto de lodo ali. Não sei se vocês conseguem ver a movimentação dele. É bem lento, né? Devagarzinho. Tranquilo? Vamos dimensionar esses adensadores? Não é difícil, é muito simplesinho. Dimensionamento de adensadores é bem tranquilo, não tem problema não. Vou mostrar para vocês como é que é bem sossegado. Então vamos, por exemplo, fazer o dimensionamento dos nossos adensadores por... Vou colocar aqui adensamento por gravidade. Adensamento por gravidade. O nosso parâmetro de projeto mais significativo para adensadores por gravidade é carga de sólidos. Eu vou escrever carga de sólidos, mas para abreviar, eu vou chamar carga de sólidos de CS. Carga de sólidos aplicada. Essa carga de sólidos aplicada normalmente varia de 20 a 50 quilos de sólidos por metro quadrado por dia. Esse valor de carga de sólidos ela é típica para lodos gerados em estações de tratamento de água. Muitas vezes eu tenho adensamento também no projeto de adensadores de ET, mas os valores de carga de sólidos são diferentes. Por exemplo, lodo primário de estações de tratamento de esgotos, essa carga de sólidos varia de 100 a 120 quilos por metro quadrado por dia, porque a natureza dos sólidos é outra. Ele adensa com mais facilidade, então a carga de sólidos é menor. A carga de sólidos é um parâmetro que está associado às características do lodo. Portanto, lodos de estações de tratamento de água, normalmente, a carga de sólidos de projeto é da ordem de 20 a 50 quilos por metro quadrado por dia. Eu vou adotar um valor de carga de sólidos aplicada igual a 40 quilos por metro quadrado por dia. Vou adotar 40. Está de 20 a 50, eu vou adotar 40. O que acontece? Qual é a minha carga de sólidos afluente? 10.639,5 quilos por dia. Então, se eu tenho a carga de sólidos aplicado e se eu tenho a carga de sólidos afluente, eu consigo calcular a área de adensamento. A área do adensamento, basicamente, é esta carga de sólidos, ou melhor, né? A carga de sólidos afluente, os 10.639,5 quilos por dia, dividido por essa carga de sólidos aplicada, 40 quilos por metro quadrado por dia. Isso vai exigir, eu preciso de uma certa área de adensamento. Se você fizer essa conta, a minha área de adensamento, né, vai dar 260, arredondando, né, 266 metros quadrados. Ou seja, a somatória das áreas de adensamento, os adensadores, precisam ter 266 metros quadrados. Mas quantos adensadores? Um adensador só? Um não dá. 2? Não. Por exemplo, aquela ETA tinha 2 adensadores. Eu vou adotar, mas isso é
É uma prerrogativa minha. Eu vou adotar 3 adensadores. 3 adensadores. Então, a área individual de cada adensador vai ser 266 metros quadrados dividido por 3. Isso aqui dá uma área de 88,7 metros quadrados. Esses adensadores são circulares. Então, o diâmetro, se você calcular, πd2 sobre 4, 88,7, o diâmetro, se você calcular, vai dar 10,6 metros. Mas acontece que o adensador, como é que eu defino o diâmetro do adensador? O que cada adensador tem que ter? Ele tem que ter um raspador de lodo. Aí eu tenho que ir no mercado, junto dos fabricantes, e aí descobrir os fabricantes de raspadores de lodo e os diâmetros comerciais. O cara não vai fazer um com 10,6 metros. Ele tem de 8 metros, 10 metros, 12 metros, 15 metros, 18 metros, 20 metros. Ele tem diâmetros comerciais. Aí eu tenho que conversar com ele. A gente poderia adotar 10 metros, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar um adensador de lodo com diâmetro, deixa eu colocar aqui, eu vou adotar um diâmetro igual a 12 metros, adotado. Por quê? Porque eu fui lá, conversei com os fabricantes e vi que eles têm raspadores comerciais com 12 metros de diâmetro. Eu vou aumentar um pouquinho o diâmetro. Tem algum problema? Não. Então, qual que é a área individual de cada adensador? Bom, agora utilizando 12 metros, isso aqui é π d ao quadrado sobre 4, só que isso aqui é π 12 ao quadrado dividido por 4. A área de cada adensador vai ser um pouco maior, 113,1 metros quadrados. Vai ser maior. Como a área individual é 113, lógico que eu vou ter uma área total maior. Joia? Bom, vamos fazer uma verificação. Verificação da carga de sólidos. Afluente. Carga de sólidos aplicada, né? Afluente não, aplicada. Qual vai ser a carga de sólidos aplicada nominal? O nominal significa, eu tenho 3 adensadores trabalhando. Eu tenho os meus adensadores, 12 metros de diâmetro, tudo tranquilo, tudo bonitinho. Bom, então, quanto de sólidos eu estou aplicando? Entrada, 10.639,5 quilos dia. Quantos adensadores eu tenho trabalhando? 3 adensadores, e cada adensador tem área unitária de 113,1 metros quadrados. Portanto, a minha carga de sólidos, vou chamar aqui nominal, aplicada, né? Nominal, se você fizer essa conta, vai dar uma carga de sólidos de 31,4 quilos metro quadrado por dia. Ah, tá bom. Ah, é de 20 a 50, eu consegui 30. Mas por que é um valor menor? Porque eu aumentei o diâmetro. Agora, o que vai acontecer? Deve existir uma carga de sólidos aplicada máxima. Entendo agora por que eu coloquei 3 adensadores. E se eu tiver que parar um adensador para manutenção? Pode acontecer, eu tenho que fazer paradas anuais para manutenção de equipamentos. Ver naquele vídeo, vocês viram, tem um adensador trabalhando e o outro em manutenção. Bom, então a carga de sólidos aplicada é a mesma. É 10.639,5 quilos dia. Só que agora eu tenho 2 unidades trabalhando, com área de 103,1 metros quadrados. Essa carga de sólidos aplicada máxima, fazendo a conta, vai dar 47,3
zero, né? Quilo, metro quadrado por dia. Que é inferior a 50, que é um valor máximo para lodos e estações de tratamento de água. Então, mesmo que eu pare uma unidade, para uma condição máxima de produção de lodo, de projeto, eu tenho uma carga de sólidos de 47 quilos. Tá bom. Tá bom, é razoável. Então, o meu dimensionamento para o meu adensador gravimétrico, ele está feito. Ou seja, eu tenho um tanque de equalização com 2.000 metros cúbicos e o meu adensamento, eu vou ter 3 adensadores. 3 adensadores com diâmetro de 12 metros. É minha primeira alternativa de adensamento. Pronto. Sacaram? Ou seja, dimensionamento de adensadores gravimétricos, carga de sólidos. Joia? Tranquilo? A conta, alguma dúvida? Joia? Lembrando que esta unidade, isso é importante, esta unidade, o adensamento gravimétrico, ele é simples. Eu posso trabalhar com adensamento gravimétrico 24 horas por dia, alimentando o adensador com uma vazão constante e aí gerando lodo adensado também em pulsos. Não necessariamente eu preciso ter a extração de lodo adensado com vazão constante. Eu posso também dar pequenos pulsos para permitir um melhor comportamento do adensamento. Ou seja, alimentação ao adensador constante e eu gero o lodo adensado que vai seguir para o sistema de desidratação. Tem uma outra alternativa de adensamento, que é o adensamento mecanizado. Como é que eu dimensiono esses adensadores mecanizados? Esses adensadores mecanizados eu dimensiono sempre com base em carga hidráulica ou carga de sólidos aplicado. Depende do equipamento. Aí eu tenho que consultar o fabricante, consultar o equipamento. Vamos ver como é que esses adensadores mecanizados funcionam. Eu vou mostrar para vocês como que esses adensadores mecanizados funcionam. A gente já viu um vídeo desses adensadores funcionando. O vídeo da unidade real funcionando. Esse vídeo 3D é mais bonitinho, porque ele consegue mostrar detalhes que a gente não consegue mostrar num vídeo que a gente faz. Tem um monte desses vídeos, todo fabricante mais ou menos sério tem uma série de vídeos na internet, eles mostram o princípio de funcionamento, mas vamos mostrar aqui. Esse aqui é bom. Esse é um adensador de lodo que a gente usa com muita regularidade no tratamento de água e esgoto, para adensar lodo. É aquela mesa adensadora. O que é? É uma mesa, uma tela móvel. Eu bombeio o lodo adensado. Desculpa, bombeio com o lodo bruto, condiciono com polímero, vai flocular e eu vou gerar o lodo adensado. Lodo bruto, lodo adensado. A água está escoando por esta tela. Está vendo que a tela está andando. Se você olhar por baixo, a água está drenando. É aquele filtrado que eu mostrei para vocês. E aí, aqui no final, eu gero o lodo adensado. Essa alternativa de adensamento mecanizado, ela é ótima, porque ela ocupa muito menos área do que um adensador gravimétrico. Ela é uma excelente alternativa quando você tem limitação de área para você construir o sistema de tratamento da fase sólida. Esse é de um fabricante muito tradicional de equipamentos, do mais alto nível, chama-se Andritz. Fabrica equipamentos para... Opa, mudou. Opa, isso aqui é outra coisa. Vamos ver daqui a pouco.
Isso aqui é outra coisa. Vamos ver depois. Então, o adensamento é uma excelente alternativa. O adensamento mecanizado. Mas como é que esses equipamentos são dimensionados? Normalmente, eu tenho que consultar o fabricante, e aí o fabricante vai me dizer, olha, eu tenho equipamento para 25 metros cúbicos hora, 50 metros cúbicos hora, 75 metros cúbicos hora, 200 metros cúbicos hora. Aí eu faço esse dimensionamento junto com o fabricante. Porque ele vai me dizer, olha, talvez seja melhor você colocar 3 equipamentos ou colocar 2 equipamentos. A gente faz em conjunto com o fabricante. Fabricantes, naturalmente, fabricantes idôneos. Só que tem um detalhe que é importante a gente comentar. Deixa eu comentar aqui, deixa eu passar de novo, e aí a gente faz um dimensionamento. Tem um detalhe que é importante a gente falar, e que eu cheguei a falar com vocês na semana passada, muito brevemente, mas é um detalhe importante. O que acontece? Lembra que eu mostrei para vocês o jeitão de um sistema de tratamento da fase sólida, de uma estação de tratamento de água? Adensador gravidade, podemos apagar aqui. Aqui já foi. O que acontece? Normalmente, aliás, é o normal. Adensadores, sistema de tratamento do lodo, são unidades que precisam de gente, equipamento, operação. E normalmente a equipe que opera a ETA é diferente da equipe que opera o lodo. Bom, e daí? E daí que normalmente, hoje em dia, a gente observa que para reduzir custos, normalmente o sistema de tratamento do lodo, quando ele pode operar menos horas por dia, é bom. Por quê? Porque me reduz equipes de operação. Se o sistema trabalha 24 horas por dia, eu tenho que ter equipes 24 horas por dia. Hoje em dia, nas empresas, o turno operacional é em torno de 12 horas. Tem aquele esquema 36 por 12, 12 por 36. O esquema é de 12 horas. Se você quiser, por exemplo, trabalhar 24 horas, tem que ter uma equipe de 12 horas, depois uma outra equipe de 12 horas, outra equipe de 12 horas. Normalmente, o dimensionamento desses sistemas, as empresas recomendam, olha, eu quero apenas um turno de 12 horas por dia. Veja só, é diferente. O adensamento por gravidade me trabalha 24 horas por dia. Isso aqui me trabalha 24 horas por dia. Aqui não tem gente, não tem nada. É lógico, só dosagem de polímero. Mas eu posso alimentar o meu adensamento 24 horas por dia, sem problema nenhum. Se eu adoto um adensamento mecanizado, eu tenho que ter um controle mais fino do meu sistema. Eu tenho que ter gente para operar os equipamentos, controlar a dosagem de polímero. Muitas vezes o pessoal fala o seguinte, eu quero que trabalhe apenas um turno de 12 horas por dia. Então, o que acontece? Vamos lá. Adensamento mecanizado. Olha só que interessante. E daí a importância do tanque de equalização. Eu fiz uma conta, e aí essa conta é a seguinte, olha, eu quero que o meu sistema de adensamento e desidratação trabalhe no máximo 8 horas por dia. Eu quero que ele trabalhe 8 horas por dia. Por quê? Eu quero reduzir equipes de operação. Se eu faço isso, qual que é a vazão afluente ao sistema de adensamento? O volume total de lodo a ser encaminhado, quanto que é? Volume é 2.127,9 metro cúbico por dia. O volume diário a ser encaminhado não muda, é o mesmo. O volume continua sendo 2.127,9 metro cúbico por dia. Só que esse sistema vai trabalhar 8 horas por dia. Então, esta vazão afluente ao sistema de adensamento, ela vai ser
266 metro cúbico por hora. Lógico, a vazão tem que ser maior. A vazão é maior. Por que é maior? Porque vai trabalhar menos horas do dia. Então a vazão de sólido, a vazão líquida que eu tenho que conversar com os fabricantes, qual é a vazão que você tem? Eu preciso de equipamentos para trabalhar com 266 metros cúbicos por hora, que durante 8 horas vão me tratar este volume total de 2.127,9 metros cúbicos por dia. Então o que acontece? Ao reduzir o número de horas de operação do dia, ao reduzindo o número de equipes operacional, reduzindo esses custos, faz com que esta vazão horária seja maior. Então, os equipamentos serão de maior porte. Eu economizo numa ponta, vou ter que gastar na outra. E a mesma coisa, qual que é a carga de sólidos afluente ao adensamento? Aqui, carga líquida, carga de sólidos. Eu vou ter 10.639,5 quilos por dia, que vão ter que sair durante 8 horas por dia. E esta vazão é igual a 1.329,9 quilos por hora. Então, esses são os valores que eu vou ter que conversar com os fabricantes. Por exemplo, 266, eu vou lá, converso com o fabricante e eu digo o seguinte, olha, a gente tem aqui um equipamento que tem capacidade para 150 metros cúbicos hora. Uma capacidade nominal hidráulica, 150 metros cúbicos por hora. Então, por exemplo, eu posso adotar 3 adensadores. Por que 3? 2 em operação, mais uma unidade reserva, com capacidade de, por exemplo, 150 metros cúbicos hora cada. Com 2 unidades trabalhando, eu vou trabalhar com 300 metros cúbicos por hora. Eu preciso de 266? Tá bom. 2 trabalhando e uma unidade reserva. Poderia ter 1 mais 1, mas é difícil você encontrar equipamentos com, por exemplo, 300 metros cúbicos por hora de capacidade. Talvez eles sejam muito grandes. Por isso que esse dimensionamento é feito junto com o fabricante. Percebe? Por isso que eu faço junto com o fabricante. Agora, olha que interessante. Eita. Vamos botar um ciclo de 24 horas. O meu decantador vai mandar lodo para o tanque de equalização. Quanto que ele vai mandar? 2.127,9 metro cúbico dia, certo? Divide isso aqui por 24 horas por dia. Vai dar uma vazão de lodo que, em tese, estará sendo recebido pelo tanque de equalização. Vou admitir que será distribuído ao longo de 24 horas por dia. E é verdade, o tanque de equalização vai receber esse lodo durante 24 horas por dia. Porque eu estou descarregando o lodo e está indo para o tanque de equalização. Vamos transformar essa vazão em vazão horária. Quanto dá 2.127,9 metro cúbico por dia? Quanto dá isso? Isso. Então, o que significa? Eu tenho aqui 88,7. Se a gente admitir que isso aqui é 24 horas, isso aqui é 24 horas. Vamos admitir que seja um ciclo de 24 horas. Esta vazão afluente ao tanque de equalização é 88,7 metro cúbico por hora, certo? Certo? O meu adensamento vai trabalhar 8 horas por dia. Quanto? Com aproximadamente 266
metro cúbico por hora. Mas durante quanto tempo? Durante, por exemplo, vou aumentar aqui a minha escala, deixa eu colocar aqui. Durante quanto tempo? 8 horas. Isso aqui, esse tempo, é 8 horas. E esta vazão, quanto que é? 266 metro cúbico por hora. Perceberam por que eu preciso do tanque de equalização? O decantador está gerando lodo direto, 24 horas por dia. Só que o meu adensamento vai trabalhar 8 horas por dia. Vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Aqui. Vou presumir que quando eu encerrar as minhas 8 horas de operação do adensamento, o tanque esteja vazio. Concorda? Se o tanque está vazio, ele tem que receber lodo proveniente do tanque de equalização durante quanto tempo? Esse tempo, mais esse tempo. Quando chegar aqui, o tanque vai estar cheio. E aí eu vou ligar o adensamento, a vazão de saída vai ser maior do que a vazão de entrada, o tanque vai esvaziando até ficar vazio após 8 horas. Então, qual seria esse volume mínimo do tanque de equalização? 24 horas menos 8 horas, 16 horas, vezes 88,7 metro cúbico por hora. Se você fizer essa conta, o meu volume mínimo do tanque de equalização tem que ser 1.420 metro cúbico. Mínimo tem que ser. Se eu quiser esse regime de operação 8 horas por dia, 10 horas por dia, eu tenho que ter esse tanque de equalização. Quanto que eu coloquei aqui? 2.000 metros cúbicos. Atende perfeitamente. Eu preciso de um volume mínimo de 1.420 metros cúbicos. Daí a importância do tanque de equalização. Perceberam? Para que eu possa fazer com que o meu sistema trabalhe, por exemplo, 8 horas por dia. E aí, lógico, né? O adensamento trabalhando 8 horas por dia, é lógico que também a desidratação vai trabalhar 8 horas por dia, trabalha em conjunto. Lógico, aí fica mais fácil. O adensamento e a desidratação vão trabalhar 24 horas por dia. Perceberam? Sacaram? O que está acontecendo na desidratação? Ou melhor, no adensamento. Eu estou tirando sólidos com quanto? Eu estou tirando sólidos com 3% de teor de sólidos. Ou seja, o adensamento está me permitindo, de acordo com o balanço de massa, está me permitindo extrair aqui embaixo 9.604,3 quilos dia, com uma vazão de lodo adensado de 362,4 metro cúbico por dia. Na hora que eu fiz o balanço de massa, eu calculei essas vazões. Entra 2.127 metro cúbico, sai 362. Entra 10.639 quilos por dia, e aí no adensamento me produz 9.604 quilos por dia. São os valores que eu tiro do balanço de massa. Esses valores aqui é o que eu vou enviar para o sistema de desidratação. E são esses valores que eu vou utilizar para dimensionar o meu sistema de desidratação, que é análogo ao sistema de adensamento mecanizado. É análogo. Eu sempre vou ter que me apoiar em tecnologias de adensamento, em equipamentos para poder desidratar o lodo. Aí eu tenho diferentes tipos. Vamos ver alguns desses equipamentos. Deixa eu apagar aqui. Vamos refazer a nossa figurinha, ampliando a nossa figurinha, e vamos mostrar essas tecnologias. Aí tem diferentes tipos, é gosto do cliente.
Aí é gosto do cliente. Deixa eu fazer de novo isso aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho um tanque de equalização de lodo bruto. Vou colocar aqui bruto. Eu vou enviar o lodo para o sistema de adensamento. Adensei o lodo. De acordo com as minhas vazões, o lodo adensado, eu vou adensar o lodo, e aí eu vou enviar esse lodo. Eu tenho uma vazão líquida e uma vazão sólida. O adensamento vai me produzir 9.604,3 quilos dia e aqui 362,4 metro cúbico por dia. Certo? Ele vai enviar para algum lugar. Vai enviar para onde? Para desidratação. Mas da mesma forma, é interessante que eu tenha aqui um tanque de equalização também. Por quê? Porque deste tanque de equalização é que eu vou enviar as minhas vazões para desidratação. Vazões líquidas e vazões sólidas. Por quê? Se der um pau no sistema de desidratação, se ele parar por algum motivo, não conseguir trabalhar nas mesmas 8 horas por dia que o sistema de adensamento, eu tenho que ter alguma unidade de pulmão. Essa unidade de pulmão é um tanque de equalização localizado entre a desidratação e entre o adensamento. E segue o mesmo conceito. Volume do tanque de equalização, só que agora, né, de lodo adensado. É sempre conveniente que eu utilize o conceito do one day tank. Ou seja, qual que é o volume de lodo adensado que eu gero por dia? 362,4 metros cúbicos. Então eu posso adotar um volume de equalização igual, por exemplo, a 400 metros cúbicos. Isso aqui me permite, se eu parar o meu sistema de desidratação, ele vai me permitir receber minimamente todo o volume de lodo adensado gerado em um dia. Então esse tanque de equalização, eu posso fazê-lo com capacidade igual a 400 metros cúbicos. Esse tanque. Esse tanque de equalização, ele é super importante. Super importante. Veja que eu tenho um tanque de lodo bruto com 2.000 metros cúbicos, um tanque de lodo adensado com 400 metros cúbicos. Diz, poxa vida, mas é tanque para cá, é tanque para lá. Esse sistema de tratamento da fase sólida tem que trabalhar como um relógio, não pode ter erros. Qualquer erro no tratamento da fase sólida automaticamente vai me implicar o quê? Vai me implicar numa operação inadequada do tratamento do lodo e que vai me trazer prejuízos ao tratamento da fase líquida. Tem que ser bem feito e não pode ter erros. Tem que ter folga, não pode ser dimensionado muito apertado. Se eu adotar o mesmo conceito de trabalhar a desidratação 8 horas por dia, não, eu quero também trabalhar a desidratação 8 horas por dia. Então, quais são as vazões de lodo que eu tenho que mandar para a desidratação? Eu vou ter que mandar 362,4 metros cúbicos por dia, vou ter que mandar 9.604,3 quilos por dia, mas em 8 horas. Então, o que eu tenho? Vamos lá.
Vazões de dimensionamento do sistema de desidratação. Aí, mesmo conceito, mesma coisa. Vazão líquida da desidratação. Eu vou ter que enviar 362,4 metro cúbico por dia. Em quanto tempo? 8 horas por dia. Então a minha vazão vai ser igual a 45,3 metro cúbico por hora. A minha vazão sólida, da mesma forma. Porque quando a gente consulta os fabricantes, ele vai perguntar qual é a expectativa de vazão líquida. 43 metro cúbico por hora. E a vazão sólida? Porque muitas vezes um pode limitar o outro. Então, mesma coisa. 9.604,3 quilos dia dividido por 8 horas por dia. Opa! Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui eu não tenho. Quanto é que dá? Por favor, alguém pode calcular? 9.604,3 dividido por 8. 1.200. Certinho. 0,5 quilos de SST por hora. Essas são as minhas vazões de dimensionamento. Se eu admitir que isso aqui trabalhe 8 horas por dia, concatenado com o adensamento, também trabalhando 8 horas por dia. Mesmo trabalhando de forma concatenada, preciso do tanque de equalização. Ele é altamente relevante. Como é que eu posso desidratar este lodo? Tem uma série de tecnologias de desidratação no mercado, diferentes tipos de equipamentos. Eu vou colocar aqui alguns equipamentos. Os mais comuns, desidratação de lodos. Como é que eu posso fazer isso? Tem um equipamento muito comum. Como é que eu posso separar sólidos? É uma boa forma de separar sólidos. Filtragem simples. Mas isso eu vou mostrar mais para o final. Centrífuga. Se, por exemplo, a gente ficar girando, nós não vamos, num movimento circular, nós não vamos impulsionar as partículas para fora do eixo? Centrifugação é uma tecnologia. Centrífugas. Centrífuga é uma tecnologia, é um equipamento muito comum para adensar lodos de estações de tratamento de água. Muito comum. É um equipamento interessante, fornece teores de sólidos da ordem de 18% a 22%, são os valores típicos que a gente consegue. O problema é que as centrífugas são equipamentos que trabalham com altíssima rotação, 2.000, 3.000 RPM, normalmente fazem ruído e têm um consumo energético relativamente elevado. Mas é uma tecnologia para desidratação extremamente interessante. Vou mostrar alguns vídeos aqui. Ops, não. Aqui, ó. Isso aqui é uma centrífuga, também da Andritz. Mostra mais ou menos o jeitão, né? Para a gente mais ou menos entender tridimensionalmente. Esse tem música. Então, na verdade, é um equipamento fechado, tem um eixo giratório, vai girar uma altíssima rotação, separando a água dos sólidos. A animação mostra uma rotação pequena, mas isso aí trabalha com 1.000, 2.000 RPMs. Então,
e ali a água que é o filtrado. A gente viu naquele vídeo, lembra umas centrífugas trabalhando? Naquele vídeo que eu mostrei para vocês, tem umas centrífugas. Lógico, cada fabricante tem a sua variação, tem centrífuga de um jeito, centrífugas de outro jeito, diferentes tecnologias, mas o princípio é sempre a utilização da força centrífuga para separar sólidos da água. Tem centrífugas para mineração, centrífugas para papel e celulose, diferentes tipos de tecnologias de centrífugas para inúmeras aplicações. Normalmente as centrífugas para saneamento são as centrífugas mais simples. Esse é um tipo de tecnologia, centrifugação. Aí, lógico que cada um tem que fazer a sua propaganda, né? Equipamento. Daí. Então, é uma tecnologia, centrifugação. Refluentes industriais, aí tem, né? A gente sempre recomenda que, independente da tecnologia, os equipamentos sejam sempre de boa qualidade. Equipamentos idôneos, de boa qualidade. Tudo bem? Posso? Posso deixar? Vamos lá. Acho que é rapidinho. Acho que dá para parar já. Mas vocês sacaram como funciona o princípio de uma centrífuga? Sacaram? Isso eu tenho mais um aqui. Não, a gente pode dar uma olhadinha depois, mas perceberam como funciona? O jeitão? Tem uma segunda alternativa de desidratação. A gente chama de filtro prensa parafuso. Aliás, melhor. Antes do filtro prensa parafuso, isso aqui. É uma outra tecnologia. É que os vídeos da Andritz são muito bonitinhos. Chama-se filtro prensa de esteira. Qual que é o conceito do equipamento? Eu vou pressionar o lodo em roletes. É um outro equipamento. Deixa eu fazer o seguinte. Peraí. Eu vou alimentar o lodo. Preciso condicionar com polímero para formar um floco. Então ele tem que ter condicionamento com polímero. Ele vai alimentar o meu equipamento. Ele pode ter, tá vendo que aqui parece um adensamento por esteira. Normalmente eles têm uma etapa de adensamento prévia para aumentar um pouco mais o teor de sólidos. Esse adensamento prévio aumenta um pouco mais o teor de sólidos e aí esse lodo ele vai ser enviado para um conjunto de telas e tá vendo esses roletes? Eles vão esmagar o lodo por entre uma tela. E aí, na hora que ele vai esmagando o lodo nesta tela, ele vai tirando a água. Isso a gente chama de filtro prensa de esteira. Esteira porque é uma esteira móvel, ela vai andando. É uma tecnologia muito comum de desidratação, muito utilizada na indústria de papel e celulose, muito utilizada em saneamento. Aí você vai dizer, ué, mas como é que eu seleciono um? Como é que eu seleciono o outro equipamento? Não, aí análise de custo, performance, manutenção, energia.
Então eu tenho diferentes tecnologias de desidratação. Centrífugas, filtro prensa de esteira. Uma outra alternativa. A ETA São Lourenço, Sabesp tem aqui, a última construída, final da anos 2000, a tecnologia de adensamento e desidratação é um filtro prensa adensamento mecanizado seguido de filtro prensa de esteira. É esse equipamento. Qual que é a vantagem desse equipamento em relação à centrífuga? Não tem ruído. A centrífuga tem ruído, ele é barulhento. Então, muitas vezes você vai construir um sistema de desidratação com centrífuga perto de residência, casa, tem ruído. Eu tenho que fechar toda a unidade, né? Fazer um isolamento acústico. Aqui não, aqui o ruído é muito menor e o consumo energético muito menor também. Se você quiser, você pode fechar o equipamento, isolar. Aí tem todos os controles. Isso a gente chama de filtro prensa de esteira. Aí como é que eu dimensiono meus sistemas? Ele é dimensionado com base em carga hidráulica e carga de sólidos. Então tem que consultar o fabricante. Aí ele vai dizer, eu tenho equipamento com essa capacidade, com essa. Aí é feita uma seleção conforme o tamanho do equipamento. Então, segunda tecnologia, filtro prensa de esteira. Olha. Mais um equipamento. Acabou? Acabou. Tá acabando. Mais um equipamento. Ó. Uma outra tecnologia. A gente chama de filtro prensa parafuso. Por que parafuso? É porque ele tem um jeitão de parafuso mesmo. Por isso que todos esses dimensionamentos, seleção de equipamentos, eu sempre faço com bons fabricantes. Turma, eu estou apresentando os vídeos da Andritz, não é porque é que os vídeos deles são muito bonitinhos, não é que eu estou fazendo propaganda da Andritz, mas os equipamentos deles são bons e os vídeos são muito didáticos. Ele é assim, ó. Ele tem uma tela e tem uma rosca dentro desta tela. Então, tenho que alimentar o lodo, condiciono o lodo com polímero, sempre preciso de polímero para a etapa de desidratação. E aí o lodo vai alimentar este equipamento. Ele tem uma tela e uma rosca. Só que essa rosca gira mais ou menos a 1 RPM, 2 RPMs, é bem lento. E ele vai pressionar o lodo contra esta tela e vai desidratar. É um equipamento super interessante. Tem pouco ruído, consumo energético baixo, teores de sólidos também da ordem de 18% a 22%. Super interessante. Antes que eu esqueça. Ele é bem interessante. Então, é esta tela, tá vendo? E aí dentro eu tenho uma rosca. Essa tela é, né, perfurada. E ele vai mostrar o bombeamento do lodo dentro do equipamento. Então, via de regra, tá vendo? Tem uma rosca e ela vai, ao girar, ela vai pressionando o lodo contra essa tela. E aí eu vou drenando, vou tirando a água e vou desidratando o lodo.
Então, desidratação de lodos, etas e etes, médio, grande porte, via de regra, sistemas mecanizados. Ou por centrífuga, filtro-prensa de esteira, filtro-prensa parafuso. Joia? Como é que eu dimensiono tudo isso? Capacidade hidráulica. Tá? Aí tem os controles, tal, tudo direitinho. Todos esses equipamentos que eu mostrei para vocês, centrífuga, filtro-prensa de esteira, filtro-prensa parafuso, eles conseguem, em média, de 18% a 22% de teor de sólidos. Os valores de teores de sólidos são muito semelhantes. Não tem um equipamento que seja nitidamente muito superior ao outro. Não. Os teores de sólidos normalmente ficam na faixa de 18% a 22%. Tudo bem? Bom, aqui tem as opções, cada equipamento tem, né, as suas peculiaridades, e aí mostra. Aí algumas unidades trabalhando, tá vendo? Joia? Tudo bem? Aí o range de aplicações, tem um monte. Água, indústria, alimentos, né? Vai embora. E olha o tamanho dos equipamentos, olha, a puta máquina. É bonito, né? Por isso que sistemas de tratamento do lodo custam caro, porque eu dependo de equipamentos que não são baratos e estruturas que eu preciso construir. Vamos falar da última tecnologia de desidratação. A última, mais comum. Essa é o que o colega, quem falou? Seu nome? Rafael. Rafael falou, faça uma filtração. Essa filtração chama-se filtro-prensa de placa. Por que filtro-prensa de placa? Porque é uma placa mesmo. Vamos ver um vídeo aqui. Esse aqui é bom. Isso é o filtro-prensa de placa. Esse equipamento, o filtro-prensa de placa, é o único que consegue teor de sólidos típico para lodos de estações de tratamento de água com mais de 20%. Ele consegue atingir 30% de teor de sólidos. É o único. Único. Todos os demais ficam na faixa de 18% a 22%. Valores clássicos. O filtro-prensa é o único que consegue atingir valores de teores de sólidos em torno de 30%. Por que ele é chamado filtro-prensa de placa? Porque ele tem essas placas aqui. E daí? Não. Essas placas, elas são envoltas por um tecido. E eu vou bombear o lodo condicionado com polímero por essas placas pressurizadas. Eu vou bombear o lodo e eu vou fazer o filtrado escapar por essas placas. É onde eu tenho esse tecido. Deixa eu ver se eu adianto um pouquinho, porque tem muitos detalhes de parte mecânica e tal do equipamento que não... Vamos ver aqui. Então, o que acontece? Está vendo que essa peça é um cilindro, ele vai pressionar essas placas. Ele vai pressionar esse conjunto. E fecha o filtro. E aí eu vou bombear o lodo nesse conjunto pressurizado. O lodo não vai escapar. Ele vai ficar nesta tela. Deixa eu ver se eu adianto mais um pouquinho, senão para mostrar o... Aqui, isso aqui dá para ver direitinho. Tá vendo? Eu tenho esta tela, eu vou bombeando o lodo e o lodo vai preenchendo essas câmaras, onde tem uma tela. E aí o lodo vai sendo pressionado contra essas telas.
O lodo vai preenchendo, eu vou pressionando. Eu vou fazer a água filtrar dentro dessas câmaras. E eu vou gerar um filtrado. No final do ciclo, e aí qual que é a desvantagem desse equipamento? Ele funciona em batelada. Ele trabalha num ciclo, só que quando está tudo cheio, bom, eu tenho que abrir o filtro prensa para tirar os sólidos e depois encher de novo. Ele trabalha em batelada. Centrífuga, filtro prensa de esteira, filtro prensa de placa, são equipamentos contínuos. Eu alimento uma vazão, tiro uma vazão, alimento. Aqui não, aqui eu trabalho em batelada. Esse equipamento é muito difícil hoje em dia as ETAs adotarem. Embora ele consiga o maior teor de sólidos possível, o funcionamento dele é mais complicado. Aí no final do ciclo, tá vendo? Eu tenho que abrir o filtro e aí eu tiro as minhas tortas. Tá vendo? Ele vai abrindo e aí eu tiro os sólidos. Ele é, sem sombra de dúvida, o mais caro de todos os equipamentos. Ele é o mais caro. Ele é o mais caro, ele é o mais pesado, operação mais complexa. Só que é o único equipamento que consegue atingir teores de sólidos maiores, em torno de 30%. É o único. É uma excelente opção. Mas hoje em dia, muito difícil as empresas de saneamento fazerem opção por filtro prensa de placa. Muito difícil. Mas é uma opção. Joia? Acho que eu tenho eu acho que eu tenho aqui uma animação mais simples de como funciona o filtro prensa de placa. Acho que é mais didático. Aqui tem muitos detalhes do equipamento e tal. É o filtrão, as minhas placas. Fecho o filtro, tá vendo? Esse cilindro vai fechar todo o conjunto. Bombeio o lodo. E aí ele vai preenchendo todo esse conjunto pressurizado. Lógico, na hora que eu estou pressionando, né, eu estou removendo o líquido, estou desidratando. Os sólidos vão ficar nessa câmara. Aí eu tenho diferentes tecnologias, né, dessas câmeras, elas podem ser móveis e tal. Aí tem diferentes tecnologias. Pressurizei. Vai chegar uma hora que a pressão é máxima. Não consigo ter mais pressão. Eu tenho que abrir o filtro prensa. Já encheu de lodo. Aí eu tenho que abrir o filtro prensa. Aí eu abro o filtro e aí sai a torta. Portanto, qual que é a limitação do filtro prensa? O trabalho dele é em batelada, em ciclos. Muitas vezes o pessoal não gosta, não quer. Joia? Tranquilo? E aí, turma, não tem jeito. Eu dependo, né, dos fabricantes. Não tem jeito. Então, o que acontece? Para a gente poder dar um fecho.
Deixa eu ver uma coisinha. Eu acho que ele tá rodando ainda. Tá tocando. Tô escutando uma música aqui no. Peraí. Ah, lógico, tá aqui. Eita. Deixa eu fechar aqui. Então, ó, para a gente poder, só para colocar aqui, né? Tecnologias: centrífuga, filtro prensa de esteira. A outra, filtro prensa parafuso. Essas tecnologias, eu consigo ter os de sólidos típicos de 18 a 22%. Típico, 18 a 22%. O único que me consegue produzir teores de sólidos mais altos é o filtro prensa de placa. Esse filtro prensa de placa consegue atingir até 30%. Então, no nosso caso, como é que eu vou dimensionar o meu sistema aqui? Bom, aqui eu dependo do quê? Da capacidade dos meus equipamentos. Por exemplo, podemos adotar a centrífuga, que é um equipamento muito comum. Adota-se centrífugas. Um equipamento só? Se eu adotar um equipamento, ele tem que trabalhar no equipamento. Primeiro, um não dá. Teria que ser 2, 1 mais 1. Minimamente com 45,3 metros, mínimo 45. Não, mais 1 fica difícil, né? 1 mais 1. A vazão é muito grande. Vou adotar 3. 3 centrífugas. 3 centrífugas. Lógico, 2 em operação, tenho que ter mais uma reserva. Se são 2 em operação, normalmente eu consigo encontrar centrífugas com capacidade de 30 metros cúbicos hora. Se eu tenho 2 centrífugas, vou conseguir trabalhar com 60 metros cúbicos por hora. Por exemplo, 3 centrífugas com 30 metros cúbicos hora de capacidade cada. Seria um arranjo interessante para um sistema de desidratação. Agora, olha que interessante. Por que 30 metros cúbicos hora? Porque eu estou admitindo 8 horas por dia. Se eu tivesse esse sistema trabalhando 16 horas por dia, o tamanho dos meus equipamentos poderia ser menor. Eu teria aqui 22 metros cúbicos por hora, eu poderia utilizar equipamentos menores. Então, na hora em que eu adoto um número menor de horas para reduzir consumo com o pessoal, despesa com o pessoal, eu tenho que aumentar o meu custo de capital com o tamanho dos equipamentos. Perceberam? E assim a gente consegue fechar o dimensionamento de um sistema de tratamento da fase sólida. Tanque de equalização de lodo bruto, meu adensamento pode ser gravidade mecanizado, meu tanque de equalização de lodo adensado, sistema de desidratação, matou. Tudo isso feito uma vez tendo se calculado a nossa produção de lodo. Matou. Sacaram? Desculpa, se tinha perguntado uma coisa, pode falar. Desculpa. Oi, como é que é? Então, desculpa, não? Amanda perguntou o seguinte, mas o filtro prensa não entope a tela? Então, não pode entupir. Como é que eu garanto que não ocorra esse entupimento? É o condicionamento com polímero. Na hora que eu condiciono o lodo com polímero, ele forma um floco. E esse floco ele vai ter capacidade de não entupir a tela. Ele vai ser desidratado, mas na hora que eu abrir o filtro prensa, a placa vai se soltar, o lodo vai se soltar e não vai entupir a placa, não vai entupir a tela. Lógico que uma vez por ano essas telas elas são lavadas,
de modo especial, de modo que elas tenham vida útil relativamente grande. Mas não entope. Se você fizer o condicionamento direitinho com polímero adequado, não entope. Tá? Mas são equipamentos que requerem sempre manutenções adequadas. Mas veja que todas essas tecnologias de desidratação, eu dependo de conversas com fabricantes, fabricantes idôneos, fabricantes de reputação conhecida, onde tenham equipamentos funcionando a contento, com manutenção adequada, com estoque de peças adequado, né? E aí eu consigo ter equipamentos 100% confiáveis para operação em sistemas e estações de tratamento de água. Então preciso sempre me apoiar em bons fabricantes. Isso para a gente, em saneamento, isso é super importante. Pessoal, tudo em paz? Bom, com isso, turma, a gente encerra o curso. E aí agradeço a vocês aí pela paciência. Matricularam numa disciplina, né, para muitos cursos optativas e tal. Espero que vocês aproveitem isso profissionalmente depois, de alguma forma. Né? Lembrando sempre que o estudo é contínuo ao longo da vida. Não termina no curso de graduação. Daqui a pouco vocês estão indo embora. E aí vocês vão para o mercado de trabalho. Mas vocês vão perceber que o que a escola oferece a vocês é essencialmente um pequeno V0, de modo que vocês possam continuar a vida profissional de vocês. É um V0. Mas o estudo é algo contínuo ao longo da vida inteira. Vocês vão estudar milhares de coisas diferentes. E esse estudo vai acontecer mediante a solução de inúmeros problemas diferentes. E, via de regra, 99% dos problemas que vocês vão estudar no mercado profissional são problemas totalmente diferentes que vocês viram no curso de graduação. Isso vai exigir de vocês estudo contínuo. O que a escola faz é minimamente prepará-los com o mínimo de conhecimento para seguir com esse V0, mas seguir adiante. Então, eu desejo a vocês aí uma boa continuidade aos estudos de vocês, profissionalmente, posteriormente. Espero que vocês tenham aproveitado o curso. E qualquer coisa, vamos seguir adiante, tá bom? Lembrando, prova semana que vem, trago uma folha A4, tudo que vocês quiserem, é a cola padrão, e aí, tranquilo. Eu acho que 2h30 dá. 7h30, 8, 10 horas. Das 7h30 às 10. Mas não vamos chegar aqui 9 horas, né? O cara chega 9 horas, né? Eu acho que eu cheguei a mandar aviso para vocês. Não mudou? Bom, depois eu mando para vocês. Eu mando para todos, né? Da folhinha de cola. E coloco, digo que o início é 7h30. Aí 10 horas tá liberado. Tá bom? Pessoal, então, boa semana para vocês. E lembrando, o Mieres é que vai aplicar a prova para vocês. Ou ele ou uma outra pessoa. Tá bom? Vai ser nessa sala aqui, normal, sem problema. Tá bom? Turma, tchau, tchau. Mais uma pergunta aqui. O senhor dá mais alguma matéria no segundo semestre? Oi, peraí um instantinho só. Peraí, vamos. Oi. Oi, tudo bem? Eu tinha perguntado se você dá mais alguma matéria no segundo semestre. Eu vou para o terceiro ano da Alimental, a qualidade da água. Mas que embora Não, ela é obrigatória da Alimental. Não é não. Não, são 20 questões que envolvem teoria e faculdade de escola. 20 vai mudar em tudo. E cobra na vida toda. Mas,